Pois é, mais uma vez, vamos começar com essa alegria. Vamos quebrar um pouco desse, né? A gente, agora nós vamos enfrentar a nossa aula de revisão. Vamos rever, assim, da maneira mais leve ainda, tudo que a gente já estudou e vamos nos preparar para as atividades, né? Então vamos lá para a nossa tela, vou botar aqui o violão. O violão, opa, essa aqui é uma viola de 10 cordas, tá? Uma sonoridade diferente. Ainda vou falar para vocês sobre esse instrumento aqui, que ele é uma coisa assim, pelo menos para mim, apaixonante, tá? Então vamos lá. Vê-se a arte no Paleolítico, aí, ó. O que acontecia? Interpretava a natureza na perspectiva do que via. Isso aí era o naturalismo, que era uma característica da arte no Paleolítico. Aí usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras, né? Ó, perspectiva daquilo que via, viu aí? Importante. E aí, material, né? Usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Aí, tá vendo? Com esse material aí, ele ia fazendo, se utilizando aí desse material para poder fazer isso aqui, ó. Fazer pinturas, como essas primeiras aqui lá no início. Foi muito devagar, tá, gente? Foi muito lento. O desenvolvimento, o Paleolítico é um período que ele demora muito mais no seu desenvolvimento até chegar ao Neolítico. O período Neolítico ele é mais curto do que o Paleolítico, tá? Então, aqui o homem já desenvolveu pra caramba. Cara, bicho, meu irmão, olha só. Isso aqui, por exemplo, é a pintura de um bisonte, que é uma espécie de boi daqueles tempos, né? Foi desaparecendo. Mas olha só que perfeição, olha só que beleza, olha só que o uso criativo das cores, né? Sensacional, fantástico. Fantástico. E a arte no Neolítico? O que acontece no Neolítico? Dá-se o início da agricultura e da domesticação de animais. O homem aprende duas coisas. Aprende a usar as sementes, a plantar sementes e a colher, e aprende também a amansar os animais para poder usar aí a seu favor, né? E aí, quando começa a ter mais alimento ali, já tinha ali uma frutinha, um negocinho ali, o cara vai. E aí eles começam a criar moradias, a fixar os grupos humanos. Começa a ter uma sociedade, começa a ter uma divisão de trabalho também, tá? As pinturas representavam danças coletivas, trabalho de plantio e colheita, né? Então, na alegria, eles faziam festas. Nessas festas dançavam e cantavam e plantavam, celebrando aí, né, uma boa colheita. A gente agora tem comida aqui para 4 semanas, sei lá. A gente tem comida aqui para muito tempo, precisamos nem sair para arriscar a vida, para caçar, para pescar. Oxente! Aí vem aqui, eles eram capazes de transmitir maior sentido a quem vê, as produções artísticas, né? Já tinha uma demonstração maior. Seguindo aqui, nós vemos que as formas sugeridas, né? É isso, estava faltando isso aqui, são capazes de transmitir maior sentido a quem as vê. A pintura rupestre nas cavernas de Tassili, na Argélia, lá na região do Saara, né, do grande deserto. Isso aqui é a África, gente. Olha aqui, ó. Você veja que as figuras já são menos naturalistas, né, menos ligadas
no realismo. Aí entra a idade dos metais, né? O destaque vai para a arquitetura sacra, ou seja, de monumentos, de templos e santuários, coisas religiosas, né? E confecções de estátuas, assim como na pintura de objetos. Então, na Idade dos Metais, o desenvolvimento já é tremendo, né? As estruturas de metal representam guerreiros e mulheres ricas em detalhes. Servem de documentos dos costumes da época. Utilizavam metal e dominavam o fogo. Olha, produziam peças com forma e muita beleza. E o símbolo da beleza, quem era? Era mulher, e ainda é. Aqui tem uma escultura neolítica, né? De bronze encontrada na Sardenha e agora está no Museu Pigorini, em Roma. E aí tem os dólmens também, ok? E aí, agora a gente chega aqui no final da nossa aula, né? E acabamos de revisar. A gente, só um minutinho, aí a gente começa com as nossas atividades, ok? Valeu! Opa, opa, opa! Olha o coração pulsando aí, ó. Coração aí apertado, né? Preocupado. Não, calma. Vamos ler com calma as nossas atividades e vai ser muito fácil o que a gente vai ter que responder aí, tá? Vamos lá para a nossa primeira questão. Opa, tirando as dúvidas. Veja só. Uma boa leitura resolve muita coisa, né? Já esclarece, já deixa a gente mais... Então vamos ler cuidadosamente isso aqui, né? O período paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada e marcado pelo desenvolvimento das primeiras ferramentas de pedra e também pela vida nômade dos grupos humanos e também pela adaptação ao ambiente. A produção artística no Paleolítico, então, se caracteriza pelo... Aí vem aqui, o uso de pedras polidas no processo de confecção artística, uso dos metais, que foi possibilitado a partir do domínio do fogo, pelo naturalismo, que representam os seres conforme a visão que os homens tinham naquela época, né? Ou o naturalismo, uma vez que as imagens do período estavam intimamente ligadas à religião. Será que uma coisa tem a ver com a outra? E o uso de pedras preciosas e de metais nobres, o que propiciou a criação de artefatos imponentes e valiosos. Gente, o que está certo? A gente já dá para depreender, a gente já dá para descobrir, não dá para saber. Basta a gente ler aqui e a gente já concorda com isso aqui, ó. Naturalismo, uma vez que as imagens do período estavam intimamente ligadas àquela religiosidade, àquela ideia daquilo de contato direto. Produzir aquilo que está vendo. Na questão 2, você tem o seguinte, nesse período, vamos adivinhar que período é esse, né? Então, foco aqui, ó. O ser humano habitava cavernas. Quando acabavam os alimentos da região, as famílias tinham que migrar para outra região. Então, tinha uma vida nômade. Ou seja, nômade quer dizer sem habitação fixa. Viviam se mudando. Vivia da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usavam ferramentas feitas de ossos e pedras. Sociedade de propriedades coletivas. Então, era uma sociedade, era um grupo que viviam onde todos
eram dono de tudo, né? Propriedade coletiva. Então, o texto acima refere-se a qual período? Então, a gente já matou a charada, né? É o início de tudo, né? É o Paleolítico. Certo? Então, lá no começo era assim, tá? Era bem assim. Viviam sem poder se fixar em lugar nenhum. Aqui na questão 3, você tem o seguinte: a arte rupestre é uma das primeiras manifestações visuais da humanidade. Tá? E aí, como é que a gente sabe disso? Porque foram encontradas em cavernas e superfícies rochosas ao redor do mundo. Foram criadas por povos pré-históricos que viveram antes da história começar a ser contada. Essas inscrições tinham diversos propósitos, como comunicação, registros culturais e expressão artística. Baseado nisso aí, nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta. Então você tem aqui, ó, a arte rupestre era feita exclusivamente com pigmentos naturais e sem o uso de incisões nas rochas. Aqui você tem, os registros tinham apenas uma função decorativa, sem relação com rituais ou comunicação entre grupos. E aqui você tem muitos desenhos em cavernas pré-históricas mostram animais e isso aí indica a importância da caça para a sobrevivência desses povos. Ok? Então vamos ver. Então a gente... E tinha 4 aqui, ó. Acho que eu fui rápido, peraí, devagar aqui. Volta. Isso. Então, a arte rupestre surgiu exclusivamente no continente europeu, sendo um fenômeno restrito a poucas regiões. Então, aqui nessa resposta, a gente já vê aí, somente a 3 já ficou bem marcado, né? Somente a 3 está correta, porque muitos desenhos nas cavernas mostram animais e isso indica a sobrevivência, a importância da caça para a sobrevivência dos povos. Então, vamos seguir aqui, então. Uma questão aqui do Enem. Essa questão 4 pede o seguinte: analise as acessões a seguir e marque as afirmações corretas. Então, você tem aqui, ó. Vamos analisar, então, que a pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos: Paleolítico, Neolítico. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico. E 3, a duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. Então, vamos ver aqui a alternativa de resposta. Dessa vez não teve mais nenhum acidente, né? Ali foi um acidente na outra questão. Então, aqui a gente vê o seguinte, que está falando aqui que apenas as proposições 1 e 3 são verdadeiras. Vamos ver aqui. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita. Não, isso aqui está totalmente fora, totalmente errado. Né? E há um também, ele fala aqui, quer ver? Compreendi dentro do aparecimento do homem na Terra e o uso da escrita. Vamos nessa então. Só o 1 e o 3 é que são verdadeiros. Deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui, ó.
Então, os outros dois são os certos. Ok, perfeito. Verdade. E aí, agora, a gente chega na questão de número 5, a questão... Deixa eu comentar aqui com vocês, né, que eu gosto sempre de lembrar a importância desse tipo de questão, que é uma questão onde você vai expor o seu conhecimento sobre o tópico apresentado, né? No caso aí sobre a arte rupestre, você vai analisar que o fato do que aconteceu lá no início, que veio trazendo desenvolvimentos, veio trazendo consequências, até a gente chegar na nossa sociedade atual. E isso aí tem vários fundamentos importantes. Então, você vai, na sua opinião, você vai dizer e você vai defender sua ideia. Então, isso aí precisa de organização, precisa de uma introdução, precisa de um desenvolvimento e de um fechamento, que é a conclusão do seu pensamento, né? Então, isso precisa ser bastante treinado, gente, porque todas as vezes que você for fazer trabalho, você vai encontrar esse tipo de questionamento, e aí você precisa dar uma resposta condizente, uma resposta convincente, é essa a palavra certa, tá bom? Então, fale sobre a importância da arte rupestre para a sociedade atual. Então, você vai se concentrar e vai colocar o seu pensamento. E aí eu vou mostrar para vocês uma sugestão de resposta, não precisa ser igual a essa, não precisa ser tão longa quanto essa, mas eu vou dar uma sugestão de resposta para você dizer, você ver que elementos você pode usar numa questão como essa daí, para a sua composição. Não está nem dividida do jeito que eu falei, né? De redação. Olha só, vamos voltar lá, que eu vou grifar ali. Então, a arte rupestre é um dos primeiros registros visuais da humanidade, desempenhando um papel fundamental na compreensão das sociedades pré-históricas. Qual é essa importância? O registro da história e da cultura, né? As inscrições rupestres revelam aspectos do cotidiano, crenças, práticas sociais dos povos, né? Servem também como documentos visuais que ajudam os arqueólogos. Você pode destacar esse tipo de coisa, né? Historiadores a entender os primeiros agrupamentos humanos. Por quê? Como foi que eles começaram a se juntar? A arte rupestre também é mais do que simples desenho nas rochas. Ela carrega a essência das origens da comunicação e a criatividade dos homens. Olha aí, que coisa legal de você dizer, né? Então, aí está aí sintetizado bastante, né? E aí temos também um material complementar, uma história, uma coisa assim bem divertida, vocês vão se amarrar, né? Vendo esse desenho aí, vai ser muito show de bola, você vai gostar. Por favor, siga lá o link, acesse, assista, e aí chegamos então aqui agora ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de aprender, de ver melhor os detalhes sobre o desenvolvimento da arte, né? E o desenvolvimento do homem, o desenvolvimento dos materiais. E ficamos por aqui, então. Valeu, gente, até a próxima, hein? Tchau.